Bom dia, Lara. Bom dia, gente linda, todo mundo. Então, vamos começar, vamos fazer uma prática hoje simples aqui do tudo que o Norman Fischer faz, né? Simples e bonito. Uma prática desse capítulo que a gente está estudando. Então vamos começar percebendo o lugar onde nós estamos, os sons à nossa volta. Temperatura do lugar onde nós estamos e do nosso corpo. Com gentileza, então, vai trazendo a consciência para o corpo. Sente o corpo, sente a sua presença no corpo, nesse lugar onde você está, neste momento. E sente a sua presença não como algo distante, frio, mas uma presença calorosa, amorosa. Como diz o Norman Fischer, aqui nessa prática simples que ele sugere, foca a atenção na bondade do seu coração. Uma presença amorosa, pronta para se conectar, pronta para se dedicar ao outro, para olhar para o outro, para você mesmo. Sente o calor do teu peito. E reconhece esse estado de tranquilidade, de presença, mas dessa presença quente, amorosa. Sente que essa é a bondade humana básica, fundamental. Se familiariza com essa bondade básica. Pensa, isto é a bondade humana. E todos têm essa bondade, assim como eu tenho. E durante uns instantes só respira, presente, de uma forma bem relaxada, bem tranquila. Só fica aqui, presente, sentindo a respiração acontecendo, com essa qualidade de amorosidade, de ternura. A Jetsuma Tenzin Palmo, em uma das sessões que eu assisti de perguntas e respostas, ela disse que a nossa prática poderia ser simples assim. Só permanecer presente, em contato com a respiração, em contato com o corpo, mas com essa qualidade de calorosidade, de amorosidade,
de presença amorosa. Só se familiarizar com esse estado. Muitas vezes por dia. Tantas quanto forem possíveis. De voltar vez após vez para esse estado. Soltar todas as preocupações, os venenos da mente conceitual, que não é o que nós somos. Soltar de novo e de novo. E descansar de novo e de novo nessa presença amorosa. E aos poucos vai abrindo os olhos, sem pressa. Se preparando para encontrar as pessoas aqui nessa telinha. Oi, Sérgio, querido, tudo bem? Saudade de você. Não é bonita essa coisa da Jitsuma que ela fala? Gente, essa bicha é necessária nesse planeta, sabia? Jitsuma é uma criatura necessária. Não tem outro adjetivo para ela, é necessária. Foi uma pergunta assim, um menininho, como é que eu faço para ser um praticante sério? Ele perguntou para ela, como que eu faço para ser um praticante sério? Aí ela fez isso, assim, mas é simples, é só ficar presente, só sentir esse calor no peito e ficar tranquilo, deixar a mente conceitual de lado, ficar em contato com essa presença amorosa, que não é uma presença distante, né? Das coisas, uma presença amorosa. É só isso. E o menino todo pronto para anotar, assim, todos os pontos para ser um praticante sério, né? Tão bonitinha essa mulher, meu Deus. Então é isso, fofuras. Vamos ser praticantes sérios agora. Ai, ai, ai. A gente acha que complica muito, né? A gente gosta um pouco de complicar, acho. Bom, então, vamos voltar para o nosso estudo. Sentindo falta do Valério, acho que eu vou dar uma caçada nele. Esse tempo que ele não aparece, eu acho, nesse nosso estudo. Não sei se não pode nesse dia agora. Não sei. Bom, a gente está se encaminhando para o final desse capítulo, né? Então, aqui, o Norman Fischer vai falar sobre esses versos do Tomei Zompo, né? Que é das 37 práticas de um Bodhisattva, que, aliás, é o tema do livro da Jetsuma que a gente está traduzindo. Que, na verdade, não eu estou mentindo, não estamos traduzindo porque o livro nem foi lançado ainda em inglês, né? Ele está em pré-lançamento. Era para ter saído dia 14, mas não saiu. Então, estamos esperando o texto em inglês para poder começar a tradução, mas já tá reservado assim para a gente, né? A gente vai lançar, no uso da letra vai lançar, eu vou traduzir. Eu vou ter que passar muito tempo assim lendo isso, estudando, vai ser muito difícil para mim. Mas são 37 versos, né? Então, esses aqui versos de Tome Zompo sobre a segunda perfeição de seu texto As 37 Práticas de um Bodhisattva. Se você não pode cuidar de si mesmo, porque não tem disciplina ética, então sua intenção de cuidar dos outros é simplesmente uma piada. Cumpra o comportamento ético, siga um comportamento ético sem preocupação com uma vida convencional. Essa é a prática de um Bodhisattva. Então, esse verso que, se a gente olhar, ele tem muitas implicações aqui, né? Então, cuidar de si mesmo
porque não tem disciplina ética, né? Se a gente não consegue evitar o próprio sofrimento, né? Ou se a gente não consegue cultivar a própria disciplina ética, a própria integridade. Ontem a gente estava estudando no grupo do S, a gente estava estudando o Gracie, né, da Joan Halifax, a prática do Gracie, e ela fala uma coisa super bonita, ela tem o R, o Gracie, não sei se vocês lembram, a gente estudou uns tempos atrás aqui nesse horário aqui, né? Depois eu posso postar para vocês o link desses estudos, assim. Mas o Gracie é uma prática que a Joan Halifax ensina para compaixão, mas é compaixão, assim, na hora, não é uma prática formal, é uma prática para ser aplicada na hora do vamos ver. Então, é um acrônimo. O G do Gracie é Gather Your Attention. Então, e não dá para traduzir, né? Esse maldito desse G aí. O Fábio tentou, ele fala, grupar, mas grupar eu acho meio grupo, assim, né? Fica meio forçado. Mas, enfim, é concentrar, é reunir, recolher a nossa atenção, que normalmente está dispersa, né? Então, vamos supor que você está na frente de uma situação difícil, desafiadora, que você quer ter uma ação compassiva, assim, né? Pode ser qualquer uma. Ontem, inclusive, uma das nossas amigas do curso falou assim, podia ser uma reunião de trabalho, né? Que você quer fazer isso, você quer chegar a uma melhor solução, assim. É uma ação compassiva, né? Não é exatamente um sofrimento, como a gente descreveria nos livros, assim, mas quem trabalha, né, na área corporativa sabe que tem muito sofrimento em reuniões idiotas corporativas, né? Tem muito sofrimento envolvido ali, que nem parece que é, mas é. Então, o primeiro ponto seria recolher a atenção que fica o tempo todo desperto, né? Ou dispersa. Então, gather your attention, reunir. Atenção. Depois o R é recall your intention. Aí dava para fazer relembrar a sua intenção. Mas aí a Joan Halifax, ela fala de uma intenção muito bonita, assim, de uma forma muito bonita. Ela fala a intenção de respeitar a integridade sua e dos outros, de todos envolvidos ali naquela situação, né? Então, apesar de ser uma proposta de como agir com compaixão, a ideia da Joan Halifax não é de que a ação compassiva ela tira o poder do outro, né? Ou assim, a gente não olha para o outro como alguma coisa que está quebrada, faltando alguma coisa, né? A gente olha o outro sustentando a visão da integridade do outro, do poder do outro, né? Do outro como um ser completo, que naquele momento pode estar atravessando um desafio, né? Mas eu lembrei quando eu li essa frase das 37 práticas, lembrei disso, assim, de cuidar de si mesmo e do outro, juntando isso com disciplina ética, sabe? Se a gente não consegue sustentar isso com a gente mesmo, né? Se a gente não consegue cuidar da nossa própria ação, para que ela reflita uma ética, né? De não ferir a gente mesmo e não ferir o outro. Se a gente não conseguir fazer isso com a gente mesmo, a gente não consegue fazer com o outro, né? Então, essa intenção de incluir o outro numa ação que é ética, mesmo que seja uma ação em que o outro esteja completamente, sei lá, perturbado ou ferido, que seja, né? Mas a gente nunca tirar a gente nunca perder essa visão de que o outro é um ser inteiro também ali, né? Que naquele momento pode estar um pouco perturbado. Mas é só para terminar o Gracie, rapidinho. Aí o A seria se sintonizar com o que você mesmo está sentindo e com o que o outro está sentindo. Então é bonito também, porque você não fica de fora. As coisas que você está sentindo naquele episódio não ficam de fora, né? Mas também não ficam no meio do caminho, né? Te atrapalhando, assim. Né? Você não fica completamente absorvido no seu sofrimento naquela situação, ou nas suas necessidades naquela situação em que o outro está precisando de você. Mas você também não ignora, porque senão aquilo vem por trás e ó, te empurra. Quando você menos espera, você caiu, né, no poço das suas próprias dores, necessidades, que ficam tudo reviradas naquele momento. Então, você olha para isso também, né? Mas pode ser que você fale assim, bom, tá, tem tudo isso acontecendo aqui comigo, mas eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto e vou olhar para o outro, mas depois eu volto aqui e nós vamos olhar para isso, né?
mas em momentos diferentes, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode primeiro cuidar do outro, depois cuidar da gente, mas sem ignorar. Esse é o A. O C é considerar o que vai servir, né? Refletir sobre o que vai ser útil naquela situação. E aí tem uma implicação bonita também, que é assim, a gente não leva um script pronto para agir nas situações onde a nossa compaixão está sendo requisitada, vamos dizer assim. A gente se abre para a situação. Pode ser que naquela interação única, naquele único momento, né? Com aquela pessoa única, com o que é único em nós em cada momento, disso pode surgir uma grande ideia, que pode inclusive ser de não fazer nada, né? De só sustentar a presença amorosa. Né? Isso também é mega difícil, né? Porque a gente quer resolver, assim, rápido, de preferência, as coisas, né? E o E, aí seria agir definitivamente, assim, né? Fazer alguma coisa, se engajar com a situação e agir, ainda que seja só ficar presente, porque a gente soma... Não, a Journaling Fax fala isso, nunca subestime o poder da sua presença simples nas situações, né? Sem nenhuma grande saída, né? De resolução da situação, porque às vezes não tem, né? Às vezes não tem essa resolução que a gente queria que tivesse. Então, pode inclusive ser nada, mas é essa ação que brota desse lugar livre, né? Brota daquela interação, né? Daquele momento, desse lugar de não saber, entre aspas, assim, né? De uma abertura para algo novo, né? Que pode surgir naquele momento. Ou não, algo que você já tinha em mente, né? Mas você precisa primeiro avaliar se aquilo realmente vai servir para o outro, inclusive, né? Porque pode ser que sirva para você e não sirva para o outro. Daí, a segunda parte do E é end, que é encerrar aquela interação. Muito importante também. Senão a gente fica arrastando frustrações de uma interação para outra, raiva de uma interação para outra, ou expectativa de uma interação para outra, né? Então tem uma hora que a gente precisa encerrar aquele tempo que a gente dedicou para aquele assunto, né? Super bonita essa prática que a Journaling Fax ensina, que é esse Grace, né? Tá super explicado na beira do abismo, no livro dela. Mas tudo isso para falar que essa prática do Bodhisattva que o Norman Fischer está citando aqui tem muito a ver com essa forma de lidar com as situações, né? De cuidar de si mesmo, do outro, dessa intenção de cuidar do outro, com essa referência aqui, né? De disciplina ética, de considerar o outro, de considerar o que vai servir para o outro. Mas a gente precisa ter muita intimidade com esse processo internamente também, senão não tem como fazer isso com o outro, né? Se a gente se atropela, a gente não vai conseguir não atropelar o outro, por exemplo, né? Se a gente não se olha, a gente não vai conseguir olhar para o outro também. É uma mesma coisa, uma mesma atitude, né? Cumpre o comportamento ético sem preocupação com uma vida convencional. Às vezes, as demandas da vida comum, assim, elas não servem para essa atitude do Bodhisattva. As prioridades que a gente pode ter na vida comum, elas podem não servir para os Bodhisattvas trainees, né? Treinarem, né? Então, de novo, as palavras simples de Tommy Zompo vão ao cerne do assunto. A prática da perfeição da conduta ética é simplesmente cuidar de si mesmo, é autocuidado. Eu fico sempre espantado quando eu vejo as pessoas agindo cegamente, tolamente e sem se preocupar com o seu próprio comportamento. Elas acham que vão se safar? Elas imaginam que não prestar atenção aos seus corpos, mentes e ações não terá o seu preço? De uma maneira ou de outra? Se você não consegue tomar um cuidado decente consigo mesmo, como é que você será um bodhisattva que cuida dos outros? Você não se inclui nisso? Como assim, né? Onde você acha que vai chegar se você não se cuidar? Né? Quanto tempo você acha que você vai aguentar? O compromisso de beneficiar os outros começa com você mesmo. Essa ideia singela, que parece perfeitamente clara para Tommy Zompo, é provavelmente uma grande novidade para a maioria de nós. Como um tibetano, Tommy Zompo sabe disso muito bem, não causa espanto que a cultura tibetana seja tão bem vista no Ocidente.
Tem uma célebre conversa do Dalai Lama, logo que ele veio para o Ocidente, né, numa conversa com a Sharon Salzberg e o Tutendimpa, né, que estava traduzindo e tudo, que, que a Sharon Salzberg perguntou para o Dalai Lama como é que a gente poderia lidar com o self-hatred, que é um termo meio exagerado, mas é o ódio de si mesmo, assim, né? Mas ódio de si mesmo não é uma coisa muito comum. A gente pode ficar com, sei lá, raiva da gente, né? Ou se culpar, mas ódio de morte é um pouco exagerado, eu acho, né? Mas de qualquer jeito, assim, seja como for, essa atitude negativa com respeito a gente mesmo, né? Essa falta de autocuidado, enfim. E o Dalai Lama não entendeu a pergunta, ele esse termo não fazia o menor sentido para ele. Ódio de si mesmo, não fazia o menor sentido para ele. Então, ele achou que era um problema de tradução. Né? Primeiro, ele precisou entender aquele termo, assim. Mas tem uma outra visão importante aí também disso. Depois que eu ouvi o Tutendimpa explicando isso, eu entendi um pouco melhor também essa situação. Mas, de qualquer forma, o Dalai Lama estranhou esse termo, né? E essa atitude de ódio de si mesmo. Porque tem uma coisa, assim, a cultura tibetana, ela tem... O budismo é muito forte, né? A cultura tibetana. Então, eles se entendem, os tibetanos entendem que eles são Budas, que eles têm uma natureza de Buda. Isso para eles é óbvio, assim. É muito parte da visão de mundo deles, né? Como é que eles vão se odiar, né? Seria equivalente a odiar um Buda? Como assim? Não faz sentido, mesmo, né? Faz o menor sentido. Porque essa visão de que eles têm uma natureza de Buda é muito forte, né? Então, eles agem a partir dessa visão também. Então, não faz muito sentido odiar o próprio Buda. Tem o menor cabimento, né? Para eles, né? Mas, além disso, o Dalai Lama... E daí o Dalai Lama falou assim, mas isso não é muito comum. Não deve ser muito comum. Aí a Sharon Salzberg falou, é sim, né? Aí eles estavam numa plateia, aí ela pediu para as pessoas levantarem a mão. Quem aqui sente raiva de si mesmo, ódio de si mesmo? Sei lá, 90% das pessoas levantou a mão. Levantaram a mão. O Dalai Lama quase caiu de costas. Foi logo no começo, acho que ele pensou, onde que eu vim parar, né? Esses malucos que se odeiam aqui, como assim, né? Essa gente que se odeia. Como é que nós vamos fazer aqui para lidar com isso, né? A Valéria apareceu? Cadê a Valéria? Nossa, Valéria, eu estava falando de você, estava falando que eu ia te chamar. Fazia tempo que eu não te via. Ele tá chegando, eu acho. Deixa eu ver. Oi, lindão, tudo bem? Tá com o microfone fechado. Ah, eu acho que ele tá em trânsito, bem em trânsito, né? Cheguei atrasado, mas cheguei, Gê. Ei, fofão. Beijo. Beijo. Então, mas aí tem um assunto um pouco mais além, assim, dessa história do Dalai Lama, que não foi só uma compreensão superficial, assim, né? Mas o Dalai Lama, ele acredita que as pessoas, elas às vezes fazem coisas contra si mesmas e sentem que até se matam, obviamente, né? Suicídio e tudo mais, mas ele não acha que é um verdadeiro ódio de si mesmo, assim. É uma é como se fosse ao contrário, assim. De qualquer jeito, o Dalai Lama acha que isso parte do amor por si mesmo, sabe? Assim, de querer tanto o bem e não conseguir, né? Que isso desperta raiva. Mas não é porque a pessoa não se importa consigo mesma, é pelo contrário, ela se importa muito, né? E sofre muito porque não consegue se sentir bem, não consegue as coisas que deseja. Então, não vem de uma... Ele não acha possível. Ele acha que é muito natural as pessoas quererem... Ele fala em todos as falas dele, né? Que todos os seres desejam a felicidade e não desejam sofrer. Então, ele acha que mesmo o suicídio tem esse mesmo fundamento, sabe? Não é uma falta de desejo de ser feliz, é ao contrário, é uma grande frustração por um grande desejo de ser feliz. Então, não é tão simples essa conversa, essa explicação dessa interação aí do Dalai Lama com o Ocidente, no início não é tão superficial, assim, é muito profunda, aliás, né? É bem mais profunda do que uma falta de compreensão de um termo, de uma tradução, como foi contado em algumas vezes que eu ouvi, né? Por que será que eu lembrei disso? Deixa eu voltar para o texto aqui, deixa eu ver se eu lembro.
Bom, é essa questão de autocuidado, né? Mas só preocupação com a gente mesmo, com o outro, não é suficiente, né? A gente precisaria ter mesmo, né, uma atitude de autocuidado para a gente poder cuidar do outro, se incluir, assim, né? Mas também acho que a gente pode cair numa confusão é um equilíbrio aí, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu não vou cuidar do outro enquanto eu não cuidar de mim. Isso pode não ter fim. A pessoa pode passar o resto da vida achando que precisa de muitas coisas e que nunca tem disponibilidade para o outro. Isso também é uma pegadinha, né? Porque senão fica aquele ego nosso, que quanto mais atenção tem, mais quer, né? Quanto mais coisas tem, mais quer. Não sei se vocês já sentiram isso, mas esse ego mimadinho, né? Ele pode ficar querendo coisas indefinidamente, para sempre. Então, não é uma coisa que tem um fim, propriamente, né? Mas a Getsuma fala que a gente teria que ter um ego saudável, assim, teria que ter um ok, assim, sabe? Mas que isso é bem importante também. Ela brinca que às vezes a pessoa tem, por exemplo, quando a gente tem um machucadinho no braço, por exemplo, né? Toda vez a gente bate o braço no machucado, não acontece isso. Alguém fala com você, pega no machucado, e aquele machucado fica te incomodando, assim, né? Você fica o tempo inteiro lembrando que tem braço, porque aquele machucadinho tá lá perturbando. Se aquele machucadinho não tá lá, você nem lembra que tem braço, nem lembra que o braço existe, né? Então ela fala que a gente teria que ter um ego assim, né? Não ferido ao ponto de ficar o tempo inteiro ai, 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 né? Mas também tem uma hora que a gente precisa, né? Fala, tá tudo bem aqui, vai, né? E aí tem espaço para olhar para o outro, mas precisa ter um equilíbrio, assim. A gente não pode sair, a gente não pode descuidar completamente, mas as coisas podem ir caminhando juntas, sabe? Eu acho. Senão a gente corre o risco de cair num autocentramento, que é exatamente o que a gente quer ultrapassar no caminho do Bodhisattva, né? Mas a gente não pode se excluir, é um equilíbrio aí, né? De autocuidado sem um autocentramento exagerado, né? Então, seu segundo ponto também é importante. A maioria das pessoas pratica a conduta ética porque é o convencional. Queremos que as pessoas pensem bem de nós, que não pensem que somos criaturas indecentes, que fazem coisas questionáveis, mas os bodhisattvas não estão de modo algum preocupados com como eles aparentam ser para as outras pessoas. Frequentemente eles parecem tolos e ingênuos, mas tudo bem. Eles vão adiante com a sua preocupação em tomar conta de si mesmos e dos outros, e não importa como que isso pareça. Eles nem são contra, eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados com o que as pessoas vão achar deles, né? Eles têm outra, a agenda deles é outra mesmo, né? As pessoas pensam, ai, que trouxa. Eu sempre lembro de uma história do Lama Wallace contando qual que é o efeito que pode ter, né, na atitude das pessoas quando elas compreendem perfeitamente a lei do karma, da causa e efeito, né? Do efeito que as ações negativas têm, né? Então, a gente pode ouvir essas histórias e falar, nossa, eu não... Cara, como é que, como é que pode... Como pode ser a vida e a atitude de uma pessoa que tem isso bem presente, assim, né? Bem claro. Então, ele conta a história de que ele estava nos Estados Unidos com um tibetano que não falava português, era um tibetano que estava dando ensinamento, eu nem sei quem é um monge. Estava ali nos Estados Unidos e o Alan estava acompanhando para traduzir, inclusive, né? E aí ele levou essa pessoa para o aeroporto. No caminho para o aeroporto, será que era nos Estados Unidos ou era na Índia? Agora já não sei, porque me parece mais possível ter acontecido na Índia, mas eu não lembro direito. Mas enfim, eles estavam no caminho para o aeroporto e passou um ladrão e roubou a mala do monge. E saiu correndo, né? O ladrão saiu correndo, o monge saiu correndo atrás do ladrão, gritando, e o Alan Wallace correndo atrás do monge, quer dizer, aquela cena de, né, pastelão, aquela correria, assim. E o Alan Wallace pensando, o que esse cara tá fazendo? Como assim o monge vai sair correndo atrás do ladrão, né? Ele achou aquilo absurdo. E o monge gritando. E o Alan Wallace não entendia. Quando ele entendeu o que o monge estava falando, o monge estava falando o seguinte, ele estava gritando pro ladrão, você não tá me roubando, eu tô te dando tudo que você pegou. Olha só o que é isso.
Ele não queria criar aquele vínculo de karma negativo, nem para ele, nem para o ladrão. Ele queria liberar o ladrão. Olha essa coisa mais linda isso, né? Aí a gente vai pensar, mas que otário, como assim, né? Como assim tá dando de presente? Mas isso, assim, é algo que só uma pessoa que tem muita consciência e que tem muita fé. Às vezes eu vejo os professores falando isso, fé no karma, eu acho isso louco, né? Mas fé nesse sentido de entender profundamente e de fazer as coisas de uma maneira que não fortaleça nenhum karma negativo, que não crie conexões kármicas negativas, né, com os outros. É uma outra coisa, né? Uma pessoa que tem essa visão. Então, assim, para o senso comum, ele é um tonto. Como assim? O cara roubou e não sei o que dar pro cara. Que o cara te roubou, né? Tá querendo passar a mão na cabeça do cara. Parece uma coisa de gente tonta, não é? É coisa de bodhisattva nesse caso, né? Porque parte desse lugar, dessa compreensão profunda do karma. E como se fosse assim, a sensação que eu tenho quando as pessoas têm muita compreensão da lei do karma é como se elas vissem que aquilo é veneno, sabe? Que criar karma negativo ou fortalecer karma negativo é veneno. As pessoas não querem tomar aquilo, sabe? Mas isso vem de uma clareza, assim, muito grande, né? De uma prioridade na vida muito grande. É realmente coisa de bodhisattva, não é coisa de gente comum, né? Então, gente comum não chega em lugar nenhum muito bem, né? Os bodhisattvas chegam, tem sempre essa escolha. Você quer ser uma pessoa que não é chamada de tonta, né? E continuar tendo os resultados que você sempre teve, ou você quer seguir o caminho do bodhisattva e atingir iluminação? É simples assim, é só escolher. Tudo bem. Se quiser continuar, né, cavocando o karma, pode continuar. Só que você vai continuar aqui, né? Nessa mesma situação. Vamos estar aqui, nós aqui, 50 mil vidas lendo o livro do Norman Fischer de novo, achando, oh, que lindo. Então, assim, essa história é muito incrível, né? A gente precisa ouvir essas histórias muito, assim, né, fora do comum para ver para ver como é, né? Como é internalizar essa lei da causa e efeito das coisas, né? Do karma. O que vocês acham, amores? Muito louco, né? O aluno disse que quase morreu. Aí disse que ele começou a gritar pro ladrão em inglês também. Pro ladrão também. Começou a traduzir o monge. Pro monge poder... pro ladrão e pro monge também poderem se alimentar. O Lama Santen sempre fala isso também. Ele fala que a gente... que a gente deveria criar laços positivos com todos que a gente encontra, assim. Criar conexões positivas. E, assim, evitar conexões negativas com as pessoas a qualquer custo, assim, sabe? Porque não tem jeito, isso é uma bola de neve, né? Se a gente tem que está querendo trazer consciência para as coisas, não interromper esse ciclo, não tem fim, né? Agora, o senso comum perpetua, o samsara é isso aí, vai sendo perpetuado, né? Pelas atitudes que têm a base do senso comum. Vocês concordam? O que vocês acham? Então, tá bom, vamos seguir mais um pouquinho. Fabi, você já veio contar essa história quando eu fiz o CB com você, e sempre conta essa história do monte de coisa dessa mala. Eu acho exemplo lindo, mas algumas pessoas me acham doidas quando eu conto. Tudo bem, não tem problema que as pessoas acham doidas. É muito doido, porque é muito fora do comum, né? Mas quem disse que a gente quer estar praticando para ser comum? A gente não está praticando para ser comum, né? É super coerente. Super coerente. Mas se não der para a gente sair correndo atrás da pessoa que roubou a gente libera a pessoa na nossa mente, sabe? Se alguém roubou a gente... Não, eu dei de presente. A gente não precisa correr que nem o Moji fez. Mas pelo menos no nosso coração a gente libera aquilo, sabe? A gente não fica desgraçado, me roubou, tomara que não sei o que lá, sabe? Porque isso aí faz assim, ó. Prende você com aquela criatura, com aquela situação. Em vez de, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, assim, de fazer as coisas para poder
minimizar o quanto a gente puder essas conexões negativas, né? A Rafaela falou assim, essa semana o moço veio pintar minha geladeira e possivelmente levou alguns produtos de limpeza do armário. Fiquei triste, não pelos produtos, mas por uma sensação de desrespeito e insegurança dentro da minha casa. É muito aflitivo isso, né? Mas agora estou pensando, essa necessidade de segurança a qualquer custo pode ser um veneno, né? Gera uma mente que precisa de casa, de muro. Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente não espera isso do outro, né? E a gente fica meio que magoado, né? Porque, puxa, afinal de contas, abri minha casa, a pessoa veio dentro da minha casa, levou coisa do meu armário. É uma coisa muito violenta, né? Por mais que tenha sido sem, né, escondido, assim, uma coisa que não. Mas é violento, né? Porque é uma invasão. Mas a gente não espera isso do outro. Mas se a gente pensar nisso, né? O que que o outro. A coisa do karma é muito complicada, assim, porque tem uma outra coisa, assim. Nada acontece com a gente de graça, né? Então tem uma amiga, a Denise, minha amiga, Denise Barranco, toda vez que alguém contava alguma coisa, que puta, caiu um tombão, não sei aonde, fala, nada que você não mereça. Ela falava brincando, né? Que não é exatamente assim. Mas tudo que acontece com a gente é resultado de ações anteriores, né? Então, se a gente entende isso, a gente fala, bom, pode ser que eu tenha aprontado alguma com esse cara antes, né? Agora a coisa está operando desse jeito reverso. Então, ajuda um pouco a gente também, né? Oi, Bia, Val, fala, querido. Oi. até aproveitando essa história muito legal do monge com ladrão, eu estou me lembrando do Francisco de Assis. O próprio Leonardo Boff, em alguns livros, fala sobre isso, e eu já li algumas biografias do Francisco de Assis, da época dele mesmo, né, que fala sobre isso, que quando tinha algum ladrão fosse roubar um deles, franciscanos, eles na hora, assim, eles davam tudo para o ladrão e tudo mais, falavam que não precisava ter violência, e depois mais, convidava o ladrão para ir cear com eles, Olha entendeu? só. Então, na história do cristianismo, muitos aí chamavam, não, você não precisa, não, você pode vir aqui comer com a gente. Olha que eles passavam muita fome, mas eles dividiam o que eles tinham. Aí depois Uhum. convidava eles para vir ajudar a plantar. Aí voltava no outro dia. Então, muitos ladrões da época viraram franciscanos. Quer dizer, Olha só, tá vendo? Que lindo, né? o movimento franciscano foi o movimento mais inclusivo da história do Que cristianismo, lindo. entendeu? Então, Uhum. por isso que ele representa tanto, né, o Francisco de É. Assis. Então me lembrou, era um bodhisattva cristão. Ele era um Buda, né? Que Uhum. lindo. Mas então, tem um pouco a ver com essa coisa que a Rafa está falando, né? Eles não tinham esse senso de posse e de proteger o que eles tinham, né? Eles compartilhavam, aquilo era de todos, assim. Se alguém vinha e pegava, não tinha problema, porque era de todos, né? A gente só sente que é roubado quando a gente tem essa sensação de que alguma coisa é nossa, alguém tirou, né? Então tem a ver, sim, Rafinha. É que, de novo, não é o senso comum, né? A gente tem coisa, a gente protege, a gente fecha, a gente guarda, a gente não espera que o outro vá lá e roube, né? Mas tem essa coisa da posse. Se não existisse isso, seríamos franciscanos, né, o tempo todo. Fala, Ivone, querida. Hoje me Oi, lembrei aqui amor. de um amigo meu e que me surpreendeu, que nem é praticante espiritual. Uhum. E aqui em Salvador ele foi para um samba, um centro histórico, voltou, o carro dele estava todo riscado. E aí o amigo ficou muito indignado e aí ele disse assim: mas ele só tem o prego. Assim, eu Ele achei só tão tem o prego. incrível isso, assim, né? Ele só tem o prego, né? Às vezes é um aprendiz de Bodhisattva que nos dá um baile, assim, porque nem tem uma Nossa. prática espiritual, e naquele momento, ao invés de ficar com muita raiva, porque o carro estava todo riscado, acho que porque o cara pedia um valor muito alto, ele não tinha, e aí, quando ele viu aquilo, ele disse, pô, mas ele só tem o prego, isso aí. Nossa Senhora, ele só tem o prego é demais, né? Não tem, ele pode não ter uma prática religiosa, né, Ivone? Mas espiritual certamente ele tem, porque Exatamente. se ele É a só tem o prática espiritual prego, normal, né? Ele não tem. é, Exatamente. Melhor nossa, dizendo incrível. isso. É. É, incrível. É um tema para a gente refletir, né? Esse, essa relação, né, que a gente tem com as coisas, com as posses e o quanto isso gera de sofrimento, né, para nós.
A gente pode ir abrindo mão aos poucos disso, né? Quando uma coisa acontece assim, a gente pode trazer tudo para o caminho, né? Então, quando acontece alguma coisa como aconteceu com a Rafa, é assim, a Rafa tem uma escolha, né? Ela pode ficar brava e chamar a polícia e retaliar e tudo mais. Ou ela pode pegar aquilo como prática e falar, bom, isso aqui está me mostrando que realmente eu tenho uma posse, uma sensação de proteção, e que isso vai só causa sofrimento, e uma hora a gente vai ter que se despedir de tudo que a gente tem, né? Então a gente pode ir se preparando aos poucos para esse grande finale, né? Da nossa G, própria morte, né? Oi, fala, Moni. só mais uma rapidinha, até pegando esse exemplo aí, aconteceu com a gente, comigo, com a minha mulher, início de casamento, né? Mais de 30 anos atrás, a gente morava em Niterói, aí arrumou uma faxineira, a faxineira foi lá, fez a faxina direitinho, aí na hora de ir embora, a minha esposa, que não é desconfiada, deu falta de coisa na despensa. Aí ela teve que olhar, foi lá, olhou a bolsa dela, achou um monte de comida, inclusive comida estava até pronta também, ela estava levando tudo para casa, né? E esse foi o primeiro dia dela fazendo faxina para a gente, fez a faxina legal e tal. Aí minha mulher chegou para ela, perguntou o que ela estava levando e tudo mais, que ela não precisava roubar, ela podia pedir. Ela, quer dizer, ela estava passando fome, né? Ela tinha 2 filhos pequenos, estava sem comida em casa. Aí minha mulher falou, não, você vai levar isso aí, você vai levar, tá? Mas não precisa fazer isso, quando você quiser uma coisa, você peça. Resultado, essa pessoa ficou com a gente ficou 3 anos com a gente. Quando nasceu o nosso filho mais velho, ela tratava como se fosse filho dela. E quando a gente mudou para a região dos Lagos, ela queria vir junto, ela queria vir junto com a gente, ela só não pôde vir por causa dos filhos, entendeu? Mas gerou uma gratidão, e nunca mais ela fez aquilo, nunca mais. Cara, que coisa mais linda, né? Então, quer dizer, né, a gente conseguiu, de repente, de uma certa forma, arrumar uma grande pessoa que até hoje fala bem da gente, liga perguntando, entendeu? Então, né, interessante. Linda, história linda. A gente sempre tem essa escolha, né? Acho que a gente precisa. Valério, eu e meu companheiro pensamos sobre essa coisa do pedir, que talvez seja constrangedora demais para algumas pessoas. Com certeza. Às vezes é constrangedor mesmo, né? A pessoa pedir. E aí ela acha mais fácil pegar e levar escondido. Acho que não vai ser. Mas, né? Nossa, é tão difícil, né? Que bom que a esposa do Valério achou esse jeito de falar com ela, né? E deu outro nascimento para essa mulher, né? Em vez de uma ladra, ela virou uma amiga, né? Oi, Ana. Bom dia, gente. Bom Eu dia. fiquei pensando numa situação assim que vai um pouco na contramão disso que foi trazido nos exemplos, que é uma coisa que eu estou vivendo nesse momento mesmo. No final eu tive um final de uma relação que eu sentia que a coisa mais, o autocuidado que eu podia me dar, né, foi bem pensando em mim, era não ficar perto da pessoa, e isso gerou várias coisas, inclusive de não cobrar a pessoa nada das coisas que em tese precisariam ser cobradas. Tinha um ajuste de contas para ser feito com a pessoa no final da relação, que eu abri mão de fazer por conta de achar que eu não dava conta de ficar na presença da pessoa e fazer esse ajuste de contas. E aí eu me afastei radicalmente da pessoa. E aí, depois de um tempo, bastante tempo assim, essa pessoa começou a me cobrar, porque eu tinha ficado em tanto silêncio, porque começou a me cobrar dessa atitude que eu tinha tido, né? E aí aquilo me causou muita aflição, porque assim, eu afastei para dar conta de não ter que ficar na relação aflitiva, inclusive do ponto de vista material, quis dar tudo que podia para que a pessoa não para desconectar qualquer possibilidade. Uhum. E aí, recentemente, eu fiquei com uma sensação muito grande de que eu tinha sido muito dura comigo mesma, assim, de que, por exemplo, ter dado tudo que eu tinha para fechar esse vínculo tinha sido tinha sido um não muito muito duro comigo. E aí eu fui falar com a pessoa assim, como se fosse para sondar mesmo, falei assim, olha, naquele momento eu não tinha condição de ficar na relação para poder conversar, mas vamos conversar sobre aquele acerto de contas.
E aí eu descobri da pessoa que ela é extremamente... Ela sente uma extrema aflição que ela não sabe... que ela não sabe, assim, verbalizar, mas ela fala assim, nossa, que bom que você entrou em contato comigo, porque, assim, eu sonho direto com você, e você, no meu sonho, está sempre correndo de mim. São sempre situações muito aflitivas. Então, eu sinto que o karma não desconectou, assim. Eu dei tudo para a pessoa, para que ela não ficasse perto de mim, por puro autocentramento mesmo, assim. Eu queria não ter que passar pela situação de cobrá-la, de apontar, até porque várias coisas foi com o distanciamento que eu fui percebendo, nossa, que abusivo era isso, que tóxico era isso. E aí, quando eu fui me dando conta disso, eu também falei, vou jogar a pessoa nos infernos gelados. Eu não vou cobrá-la, eu não vou dizer que ela foi ruim comigo. Eu vou deixar ela lá nos infernos gelados, sofrendo, padecendo. Só que eu também, de alguma forma, me coloquei nos infernos gelados. E aí, quando eu senti isso, assim, eu falei, nossa, agora eu tenho condição, assim, de falar com a pessoa sobre um aspecto, que era o aspecto mais financeiro mesmo, assim, tipo, eu te dei tudo, mas tô sentindo que hoje consigo falar sobre isso, não foi justo. E aí a pessoa falou assim, nossa, eu tô num lugar muito aflitivo, assim, eu não sei dizer porquê, mas ver você no WhatsApp me causa aflição, olhar para sua foto me causa aflição, assim. E aí eu falei, eita, assim como eu sofro, ele também sofre. Só que aí, nesse lugar, que é o contrário, né? Foi a não ação que gerou a aflição. Eu fico me perguntando como é que pacifica esse karma, assim, sabe? É chegar para fazer um acerto de contas de tudo depois de anos com a pessoa e dizer assim, peraí que eu preciso dizer que você fez isso. Eu fico pensando como é que pacifica hoje essa relação. Eu fiquei bem pensando isso. Ai, Ana, vou te dizer o que eu já vi o Lama Santem, principalmente, falando sobre situações assim, né? Então, não foi exatamente uma não ação, né, Ana? Foi justo o que você falou, assim. Você jogou o bicho nos infernos gelados, né? E você ficou junto, né, na verdade. Então, não é exatamente uma não ação isso, né? É uma ação. Mas também é o que dava para fazer, né, Ana? Não tem jeito, era o que dava. E pode ser mesmo que tenha sido a melhor forma de você não aprofundar ainda mais essa relação negativa com essa pessoa, né? Pode ser que você ter cortado a relação do jeito que você cortou e deixado, né? Meio que você pagou a conta para a pessoa ficar longe de você, né? Pode ser que tenha sido a melhor forma de não piorar ainda mais, não aprofundar ainda mais esse laço kármico assim entre vocês, né? E aí, só que assim, Ana, as relações não acabam nunca. É isso que o Lama Santem fala, sabe? As relações não acabam nunca, é melhor a gente pacificar tudo de uma vez, porque não tem fim. A gente acha que se livrou. Ah, eu vou dar tudo para ele e assim ele desaparece da minha vida. Imagina, né? Nem nessa vida, nem nas milhares de próximas isso não vai acontecer. Então, melhor a gente pacificar. Mas é quando possível, né? Agora talvez seja possível. E talvez, Ana, também, o primeiro trabalho seja interno, sabe? Independente da pessoa de verdade, assim. O Lama também fala isso, o Lama também fala isso. Às vezes a gente não tem como resolver as coisas objetivamente dessa vez, assim, né? Conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa não consegue, não dá para a pessoa, né? Mas você pode fazer esse trabalho internamente, fazer prática de bondade amorosa com a pessoa e trabalhando isso no teu coração, né? Pode acontecer magicamente disso também transformar alguma coisa na pessoa, propriamente. Metabhavana, exatamente. Metabhavana tem, às vezes, esse poder mágico, que a gente nem entende direito como é que é, né? Mas o outro, de alguma forma, transforma, assim, dá uma destravada nas coisas ali e a relação toma outro rumo, né, Ana? Mas tem o teu tempo, tem o tempo dele, tem muitas coisas aí em jogo, mas uma coisa é certa, né? Você pode começar a fazer esse trabalho na hora que você tiver disponibilidade, assim, agora. E não precisa ligar para a pessoa resolver nada objetivamente, com dinheiro. Pode ser até que nesse processo você fale assim, sabe de uma coisa? Deixa para lá mesmo, sabe? Isso não tem importância, vai ser pior
cobrar da pessoa o que eu dei na época que eu entreguei, né? Porque eu não, tá bom, não consegui. Pode ser, ou pode ser que não, que vocês sentem um dia, conversem sobre tudo que importa, inclusive isso, né? Mas eu diria, Ana, pelo que a Ivone também tá, possivelmente, já ouviu o Lama Santana dar a mesma instrução, assim, de a gente resolver a coisa no nosso coração primeiro. O que você acha, Ivone? Ivone, estão me ouvindo? Certeza. Oi, Não oi. é? Oi. Estamos ouvindo. Pode falar. Oi, oi. Tá ouvindo? Sim. Com certeza. Esse trabalho eu estava ouvindo a Ana Verena falar e assim... E também essa importância da gente se acolher também. Tem o tempo da gente, como você bem sinalizou, né? Mas aí vai chegar o momento também de fazer esse trabalho interno. E como é transformador e é potente, né? Porque a gente libera mesmo, pacifica as relações. Eu fiz isso recentemente, num processo de separação também, e é tão transformador. E pude depois celebrar com meu ex numa noite, um jantar, assim, depois de uma história bem dura, assim, entre nós, assim, uma relação longa que se desfez, e a gente pôde... E eu nem acreditei que aquilo estava acontecendo. A gente celebrando a vida, tanto que a gente pôde viver juntos num jantar tomando um vinho, né? Depois de muita baba, né? A gente nem sabe o resultado, sabe? Imagina, eu acho que a Ivone, talvez um ano atrás, não pudesse nem imaginar essa situação acontecendo, né? Não tinha cabimento, assim. Mas, então, melhor coisa, talvez, Ana, seja também soltar a expectativa de como é que isso vai se resolver, ou como é que isso vai caminhar, sabe? É assim, vocês vão ter o resto das vidas para resolver isso. Porque essas relações são para sempre, né? Então, faz isso, faz essa prática internamente, sabe? De desejar que as coisas se resolvam da melhor maneira, que essa pessoa seja muito feliz, que você seja muito feliz, que vocês possam superar isso. Agora, a forma que isso vai ser, melhor não cristalizar, deixar, sabe, ser como for, assim, né? Mas a partir desse lugar de amorosidade, com essa compreensão, que vocês vão se encontrar para sempre, né? Essas relações próximas, elas são eternas mesmo. Quando o budista fala que é para sempre, é porque é para sempre, mesmo assim, sabe? Tem até tem uma prática linda que é a Maha Karuna, que é a prática da grande compaixão, que além de você desejar que o outro se livre de sofrimento, você assume a responsabilidade de fazer isso, como Bodhisattva, como Buda, inclusive, né? Eu, que não é o eu, a Ana, né? Essa Ana pequena dessa vida, assim, pequena não, quer dizer, só dessa vida, né? Esse ser humano, né? Porque aí é uma viagem maluca, nossa, na nossa cabeça, mas a gente assume como bodhisattvas, trainees, né? Eu vou levar você até a iluminação. Mas não é esse eu assim, né? Esse eu que bate no peito, mas assim, eu, Ana Bodhisattva, faço voto de levar você até a iluminação. Porque essas pessoas que estão conectadas com a gente karmicamente vão com a gente, Ana. Para onde a gente for, para o inferno, né? Ou para a iluminação, elas vão com a gente. O Lama Santana, a primeira vez que eu vi o Lama falar disso, eu tremi 3 dias seguidos, assim, porque ele falava assim, as pessoas com quem a gente tem relação kármica próxima, possivelmente não vão ouvir o Lama, ele falava, né? Não vão ouvir o Lama, não vão se conectar com o Dalai Lama, elas estão conectadas com você. Você é esse caminho para elas, de lucidez, né? Ou não, né? Ou os infernos, como a gente disse, né? Mas entende? Essas conexões kármicas, elas são muito poderosas nesse sentido. A gente pode realmente beneficiar essas pessoas, né? Pela conexão que a gente tem com elas para sempre, até a iluminação. Não é? Então, vendo tudo isso, a gente daí se abre, né? Mas é bom ter todas essas coisas em mente, assim, né? O tempo que é nosso, que a gente precisa ter para nós mesmas, como a Jane também diz de novo aqui no chat, né? E abrindo espaço para a relação se curar nesse momento. Imagina que assim, ó, que essa relação ela tá, agora a gente está vendo um recorte dela no tempo, né?
mas que ela já durou muito tempo antes, vai durar muito tempo para frente, sabe? Isso também dá uma certa perspectiva para a gente, assim. E como dizia a Tisha, né? Quando os casais iam pedir conselhos, ele falava assim: sejam bondosos, sejam gentis uns com os outros, em breve vocês estarão mortos. A morte daqui a pouco chega! E a gente passou a vida brigando. Para quê, né? Para quê? Que a gente vai ficar, né, brigando. Então tem tudo isso que a gente pode trazer para reflexão, né? Eu gosto desse negócio do tempo, sabe? De pensar que a gente está vendo só um recortezinho no tempo, de coisas que já duram muito mais. Oi, Carmen. Eu fiquei 10 anos brigando com meu ex-marido. Foi horrível. Adoeci fisicamente, emocionalmente, foi uma loucura. E aí eu descobri a oração do perdão, da Seisho no Ie. E aí eu fui fazendo essa oração, que era, na realidade, eu tinha vontade de jogar uma bomba na casa dele e da família dele, assim, para estourar todo mundo, acabar. Era isso que passava na minha mente. Olha que mente maravilhosa, né? E aí, quando eu fiz essa oração, fazia dioturnamente, né? E aí, um dia alguém me perguntou, mas e aí, você está perdoando? Porque no começo me arrepiava, porque na oração é assim, eu e você somos um só perante Deus. Eu tinha a sensação que ele estava colado comigo e aquilo, meus pelinhos faziam assim, eu quero longe. Mas aí eu fui fazendo, os pelinhos ficaram mais calmos, e aí foi diluindo. Então, hoje em dia, a gente já consegue conviver respeitosamente, no mesmo espaço, etc. Mesmo que não dê, que isso não aconteça na prática, né? No primeiro momento, pelo menos. Pode ser que não dê, porque a gente não sabe o lado do outro, as possibilidades do outro também, né? Na relação. Depende do outro. Mas a gente faz a nossa parte, assim, o nosso lado fica limpo, né? O outro pode ser que tenha um outro tempo, assim. Mas é uma ilusão a gente achar que a gente se livra dessas pessoas. A gente não se livra. Se a gente quer mesmo se livrar, é melhor pacificar essa relação, né? É uma forma mais direita de se livrar, né? O Ed também teve que sair. Então tá bom, fofuras. Ó, a Ivone colocou o link aqui do livrinho, esse livrinho pequenininho e poderoso do Lama San. Tem aqui quem tiver interesse em pacificar relações, né? E as relações que foram tão abusivas que melhor é pacificar, exatamente, se afastar. Não é necessariamente que a gente tem que obrigar o outro a vir, agora vamos ouvir, vamos resolver nós dois aqui. Às vezes não dá, melhor, não tem condição disso acontecer nesse momento. Mas a gente faz o nosso lado aqui, a gente cuida do nosso jardim aqui, né? Se o outro puder vir brincar no nosso jardim, ótimo. Se o outro não puder, não tem problema, o jardim continua aberto ali, né? Como diz o Lama San, a gente deixa uma luzinha na janela, acesa, né? Eu fico tão emocionada, toda vez que eu me lembro dessa imagem, eu fico emocionada. A gente acende uma vela e deixa na janela acesa a vela. E pode ser que numa noite escura de tempestade a pessoa veja aquela luzinha e ela venha encontrar com a gente, né? Buscar o que ela precisa. Nossa, eu acho tão poderosa essa imagem. Assim. Então é isso, meus amores. Vamos encerrar, então? Só um minutinho, assim, vamos fechar os olhos e cultivar essa motivação, assim, que a gente possa se tratar bem uns dos outros, assim, né? Com essa visão mais ampla possível de tempo, de prioridade das coisas ao longo de todas as nossas vidas. O que é que vale a pena quando a gente pensa nessa escala de tempo? E que pode ser que o tempo nosso juntos, nesse momento, seja pouco. A gente possa aproveitar para cultivar o melhor em nós e no outro. Ao menos em nós, que é o que nós temos mais alcance. A gente possa acalmar o nosso próprio coração.
Aí acontece uma mágica, possivelmente. Pode mesmo impactar o outro. Então tá bom, meus amores. Obrigada, boa semana para vocês. A Ivone botou um monte de link aí. Eu vou Obrigado, Gia. Obrigado, pessoal. copiar todos esses links aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, Giane. Tia. Obrigada, Obrigada, Maurício. gente. Obrigada, Gi. Beijo. Obrigada, Tia. Gente. Obrigada, Obrigada, querida. bom dia. Tchau, pessoal. Beijo. Até semana Bom que vem. dia. Beijo. Até semana que vem. Beijo.